Bom, então, estamos aqui para fazer essa homenagem ao leite. E como eu não posso estar no dia onde isso vai acontecer, por razões pessoais, então nós estamos fazendo essa gravação que o Sebastião muito gentilmente me pediu para fazer, porque é importante. Eu gostaria muito de falar e de estar aqui presente com vocês. Antes de mais nada, o leite para mim, assim como o César Lattes e Tim Omnium, nós jovens dos anos 50 e 60, tínhamos nele uma figura quase mítica, uma pessoa que estava na fronteira do conhecimento científico, não só nacional como internacional. A gente vai falar um pouco talvez disso, e vocês talvez, outras pessoas vão falar mais sobre isso com eu. Então, na verdade, quando lá nos anos 60 vim para o CBPF para fazer o mestrado, na verdade eu vim antes porque tinha uma iniciação científica naquela época já pelo CLAF, e o Lattes e o Leite me apoiou muito nisso. Quando eu vim fazer a tese de mestrado com ele, a minha ideia era de que eu estaria fazendo alguma coisa em termos de partículas elementares. Tínhamos acabado de ouvir falar sobre as partículas, sobre o meson pi, alguns anos antes, sobre o Tim Omnium, que falava sobre as interações fracas, e o Leite, que dava entrevistas sobre coisas super modernas das interações nucleares. Então, mas Leite decidiu que eu deveria fazer um estudo sobre eletrodinâmica clássica. Na verdade, ele tinha um livro e deu um curso para a gente maravilhoso. Aliás, diga-se de passagem, quem foi aluno do Leite sabe muito bem disso, que era agradabilíssimo assistir às aulas do Leite. Não só ele aprofundava as questões, como também dava um toque agradável de brincadeira quase, como se a física não fosse séria. E, no entanto, era extremamente sério e profundo tudo aquilo que ele falava. Isso me tocou muito logo no começo, quando eu assisti o curso dele. E, naquela época, havia um outro professor, que é menos conhecido, Colbert Gonçalves de Oliveira, que fazia a teoria da gravitação, e eu me interessei muito por isso. Leite, vendo esse meu interesse pela teoria da gravitação, fez uma coisa muito interessante. Ele disse: você não quer ser meu assistente no corredor do CBPF? Coisa impossível de acontecer isso nos dias de hoje. Sem concurso, sem nada. E eu disse para ele: como assim? Você vem, a gente faz um trabalho junto, faz uma tese e você fica contratado como terceiro assistente. Bom, ali o mundo para mim ficou assim maravilhoso, né? Porque como pode o meu ídolo um dos meus ídolos, digamos assim, chegar para mim e dizer: eu tenho acompanhado o teu trabalho aí com o Colbert, com o Carlos Márcio do Amaral, e acho que você devia trabalhar comigo. Bom, eu fiquei espantado e tudo bem. E o que eu devo fazer? Primeira coisa, você vai lá na diretoria e assina um papel. Era um papel de contrato. Você acredita nisso? Quer dizer, bom, tão simples assim. E aí começamos a trabalhar. Eu fiquei como assistente dele no curso que ele dava. E, aliás, aconteceu aqui uma coisa curiosíssima, porque ele disse para eu dar um curso, vocês provavelmente não devem conhecer mais, um livro do Gazerovics, um livro de partículas elementares. Eu daria a primeira parte. E acontece que eu não tinha feito esse curso. Eu tinha simplesmente estudado com Leite esse curso. Então, quando eu fui dar o curso, eu dei o curso. Tinha 6 alunos, se eu não estou enganado. 5 foram aprovados, um não fez a última prova. E quando eu fui depois requisitar o meu currículo, me faltava essa cadeira para passar. Eu digo:
Mas não, essa cadeira fui eu, professor. Não, o professor foi o Leite, você foi assistente. Sim, mas eu que dei. Sim, mas você, sem essa cadeira, você não consegue seguir adiante. Aí o Leite resolveu lá do jeito dele, mas é interessante contar que a cadeira que eu dei, eu não tinha ela no meu currículo e isso quase criou um problema. Mas, em suma, só que quando o Leite disse para estudar eletrodinâmica clássica, não era trivialidade. Ele me deu um problema realmente complexo e só anos depois eu percebi qual a profundidade realmente tinha ali. O que ele disse é o seguinte: o campo eletromagnético do elétron, ou de qualquer partícula, vamos falar do elétron, dizia ele, em cima da linha de universo do elétron é singular. Eu quero que você encontre um jeito de acabar com essa singularidade. Tão simples assim. Aí eu comecei, ótimo, eu pensei, trivial. Aí comecei a estudar e vi que o problema estava longe de ser trivial. Dirac já tinha discutido esse problema e o próprio Leite com o Mário Schember tinham feito trabalhos maravilhosos. E Leite disse, mas acho que você deveria fazer diferente do que a gente fez. Apareceu agora, recentemente, um trabalho de um matemático Schwarz, se eu não estou enganado, teoria das distribuições. E o que o Dirac fazia com a delta de Dirac e as dificuldades formais que ela tinha, você vai contornar com essa teoria. Bom, eu não sabia nada da teoria das distribuições, aí perguntei aos matemáticos que estavam no CPF, também não sabiam nada sobre isso. Conclusão, eu fui obrigado a ler um livro chamado Teoria das Distribuições, na verdade eram 3 livros, 3 volumes, muito interessante. Na época, muitas pessoas discutiram comigo esse livro, e aí então eu fiz essa tese sobre isso e realmente o Mário Schember, que estava na banca, gostou e disse que, na verdade, a teoria das distribuições não era só para ser usada ali, mas era para ser usada em muito mais amplo espectro e que realmente parece que depois foi feito assim. Eu não acompanhei essa evolução, porque nesse momento eu estava, como todos nós naquela época no país, esperemos que não volte isso, com dificuldade, porque havia feito o segundo golpe. Dentro do golpe que era de 64, havia um segundo golpe, não é movimento, é golpe, em 68, e Leite tinha sido cassado, o CBPF tinha cassado o Leite, não precisava ter cassado, mas cassou Leite, Tiomer, Elisa, esse pessoal todo. E o Leite disse, você e Sérgio Joffre, que eram as pessoas que estavam mais ligadas a ele naquela época, devem sair imediatamente do país. Eu digo, como? Eu estava pensando em fazer a tese de doutorado com você. Não tem a menor chance. E eu já escrevi para o escrevi para o Michel Lévy, um físico francês de partículas, e você vai trabalhar com ele. Aí eu recebi a carta desse Michel Lévy, pedi a bolsa. Naquela época, as situações de bolsa e ida para fora eram complicadas, porque você tinha direito a um passaporte especial, exceto aqueles que não tinham direito a um passaporte especial. Pessoas, por exemplo, que não eram a favor da ditadura, como eu e outras pessoas. E aí o Leite disse, você não peça o passaporte especial. Eu, como não peço? Eu tenho direito. Não, você não peça. Aí eu fiquei em dúvida e falei com outras pessoas, não pede não. Eu achei aquilo desagradável, porque eu tinha direito, eu ganhei a bolsa da CAPES, $275, eu tinha mulher e 2 filhos. Só para dizer, as pessoas hoje falam, $275, dólares daquela época, obviamente, 69, mas igual. $275 e 2 filhos. E acontece que quando eu já estava praticamente comprando a passagem, que aliás a CAPES que comprou, o Michel Lévy foi nomeado adido científico francês nos Estados Unidos, que era um posto mais alto na carreira administrativa científica da França e talvez até de outros lugares. O que eu faço? Aí o Leite imediatamente escreveu, aí sim, para o Jauch, que tinha sido orientador dele junto com o Pauli. E o Jauch disse, como não? Eu me lembro do nosso trabalho
ele dizendo para o Leite: você foi um excelente aluno, só espero que esse seu aluno seja igual a você, o que já começou com problemas, porque já tinha um termo de comparação aí. Eu digo, não gostei disso não, vamos, cada um é diferente, vamos ver como é que fica. Bom, aí fui para o Prior, Leite foi obrigado a sair do país, foi para a França. Aliás, diga-se passagem, o governo francês, que era um governo de direita, Giscard d'Estaing, deu a ele um título de professor titular que era impossível de ser conseguido por um estrangeiro. Então ele, pessoalmente, o presidente Giscard d'Estaing, deu a ele, eu não sei se foi o único, mas até onde me lembro, ele tinha sido o primeiro a conseguir esse título, então ele foi ser titular e ele escolheu ir para Estrasburgo, onde ele passou um período lá, e o Sérgio Joffre passou um período com ele lá, então o Sérgio Joffre deve falar mais sobre esse período, não vou falar praticamente nada, porque ele conviveu com o Leite nessa época, muito mais do que eu. De vez em quando nós nos encontramos, porque o Leite me convidava para dar palestras sobre o meu trabalho, que eu estava fazendo a essa altura do jogo. Já tinha feito meu doutorado, e Leite me convidava para dar seminário sobre o que eu estava fazendo lá em Estrasburgo. Depois, quanto tempo ainda eu tenho, você sabe? Mais 15 minutos. Ótimo. Então, Leite, eu voltei e nos correspondíamos sempre, e finalmente, depois lá dos anos 80, quando houve a distensão, Leite pôde voltar e nós queríamos fortemente que ele fosse diretor do CEPF, naquela época era presidente do CEPF. Antes, é bom que se lembre que não havia no país, nos anos 60, Ministério de Ciência e Tecnologia. E o Leite tinha sido a pessoa que mais tinha batalhado, junto com outros, obviamente, para que se fizesse um Ministério de Ciência e Tecnologia. E todos nós esperávamos que ele fosse o primeiro-ministro, mas a situação desenvolveu erroneamente por causa da ditadura, então isso não aconteceu e aparentemente o Leite ficou com uma certa mágoa o tempo todo, porque ele nunca foi ministro de um posto que ele batalhou tanto para conseguir no Brasil. Isso é o que aconteceu antes. Finalmente, ele voltou para o CPF nos anos 80, e foi feito diretor do CPF, não me lembro de 80, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho aqui, nos anos 80 ou coisa parecida. Nessa época, eu acho que nessa época, talvez eu devesse ter dito antes que em 65, logo depois do golpe, o CPF estava com muitos problemas, porque a grande maioria dos professores era de esquerda, digamos assim, ou pelo menos não compactuavam com o golpe. E nossos salários, inclusive, eram ridiculamente baixos. E nessa época, as pessoas, havia uma rixa entre as pessoas, principalmente da PUC. Na UFRJ não havia praticamente um Instituto de Física ainda, havia uma rixa e eles criaram muitos problemas para o CEPF. Ao invés de ser solidários com a situação, houve muita dificuldade, há casos complicados que não adianta discutir, não é o caso de lembrar isso. Só estou chamando a atenção porque o Leite, nesse momento, em 65, organizou, junto com o Thiômano e Salmeron, a ida para Brasília, a Universidade de Brasília. E naquela época se pensava que talvez fosse o caso de sair todo o CEPF para lá. Note que naquela época o CEPF era um órgão não governamental. Ele era simplesmente vivia de doações. Daí a razão dos salários baixíssimos que tínhamos. Eu não consigo entender, aliás, como é que o Leite, nessa época já não era mais Leite que era o diretor, se eu não estou enganado, era Alfredo Marques, diretor científico, pelo menos. Porque o Leite não podia mais ocupar o cargo por causa dessa questão política.
Mas havia uma dissensão. Alguns pensavam que devia de o CBPF inteiro para não dividir a unidade da pesquisa, e outros acreditavam que não, porque essa história dessa ditadura vai passar e algum dia nós voltamos para o CBPF e na verdade, foi o que aconteceu. Quer dizer, muitas pessoas foram, nós éramos ainda estudantes em 65, na verdade eu não tinha feito o mestrado ainda, o meu mestrado é de 68, e na verdade, em 65 então se decidiu que só parte do CBPF iria. Mais tarde a gente voltou e nessa época eu assisti um seminário do Leite que me impressionou muito, era exatamente sobre os bósons vetoriais. Curiosamente, as pessoas que estavam na plateia, talvez eu me recorde de alguns, mas não é importante citar o nome, não gostaram daquilo que tinham ouvido. Corte para 10 anos depois, o prêmio Nobel foi dado exatamente a pessoas que trabalharam nisso. Só para citar como às vezes uma pessoa está na fronteira e os outros não acompanham e acham que aquilo simplesmente não vale nem sequer a pena discutir. Foi o que aconteceu com você deve saber isso melhor do que eu, porque eu não acompanhei esse desenvolvimento depois da teoria de Gage. Leite insistia muito na teoria de Gage, muito mesmo. Aliás, o curso dele, mais tarde, de simetrias, que é um belíssimo curso, diga-se passagem, o curso de eletrodinâmica tem um livrinho chamado Eletrodinâmica Clássica, que mais tarde, 6 ou 7 anos depois, foi publicado muito semelhantemente pelo Horlich, num livro chamado Classical Charged Particles, também é muito bom, mas se o Leite tivesse publicado em inglês, o livro do Leite foi em português, ele teria tido a fama que o Horlich teve mais adiante por causa desse livro, porque lá está tudo lá o que o Leite fez. O livro de simetrias do Leite é a mesma coisa, é um belíssimo livro. Vocês que fazem teoria de Gage hoje em dia devem achar aquilo trivial, mas naquela época era a fronteira do que se fazia. E ele ensinava para a gente tudo aquilo e era muito atraente, porque ele tinha o dom de apresentar as coisas de uma maneira tão agradável que só porque o fato de que eu realmente ia encontrar com o Sciama mais adiante para fazer um pós-doc é que me tirou do caminho que o Leite tinha, de uma certa maneira, querido que eu seguisse, que era a teoria de Gage e eu trabalhar com ele sobre isso. Mas, de qualquer maneira, esse seminário dele foi... algum dia eu ainda devo encontrar alguma nota minha, não me lembro mais onde estão, para conferir realmente o que eu estou dizendo. Mas eu me lembro simplesmente que a gente saiu de lá, nós estudantes, quer dizer, estudantes, já estão fazendo pós-doc, né? Muito impressionados. Eu tinha acabado de vir de Trieste, eu tinha visto um seminário do Stradi, um físico que trabalhava com Salan, mais ou menos sobre a mesma área, só que voltada para a teoria quântica da gravitação. Mas ele passou pela teoria de Gage, e quando eu ouvi o que o Leite falou, algumas das questões que o Stradi tinha colocado tinham sido perfeitamente esclarecidas no trabalho do Leite no seminário que ele deu. Então isso me ficou de novo, eu considerei que a atividade dele, não só, porque nessa época ele estava muito ligado à atividade administrativa, direção do CPF, refazendo o Instituto de Física do FRJ. Nessa época, eu e o Sérgio Joffre fomos obrigados a dar aula lá na física do Fundão, porque não havia praticamente professores, e o Leite queria que fixasse a física na UFRJ, lá no Fundão. O que a gente fez, diga-se passagem, sem ganhar um tostão, mas em suma. Demos o curso, eu dei um curso de eletrodinâmica exatamente,
o Sérgio Joffre, acho que deu um curso de física moderna, se eu não estou enganado. Mas, em suma, obviamente, como todos nós, leite tem aspectos positivos e negativos. Não importa os aspectos negativos, a gente deixa para lá, não é o caso de comentar, enfatizar as coisas que são positivas. Acho que o CBPF, como uma instituição de ponta que é hoje, com vocês que estão nessa linha que o leite, de uma certa maneira, começou aqui, porque esses três pais fundadores, Tiômio, Lattes e Leite, eles delimitaram muito bem o território deles. Tiômio falava sobre o processo de interação com neutrinos, interação fraca. O Lattes era perfeitamente o meson pi e os raios cósmicos. E o Leite falava sobre as interações nucleares, as interações que a gente chama forte hoje em dia. Eu me lembro se naquela época já era forte, talvez fosse. Em suma, mas o Leite teve uma atividade, a parte científica dele, muito mais importante que os outros. E se a gente tem hoje esse CBPF do jeito que está, acho que deve muito a ele. Outras pessoas, obviamente, não se faz um instituto desse com uma pessoa só, isso é óbvio. Mas o papel dele no CBPF foi muito grande. E eu fico contente. Infelizmente não pude estar presente, mas fico contente de dar esse testemunho no meu orientador de tese de mestrado. Obrigado.